em quem nós temos colocado a nossa confiança. Existe muito, amados, no nosso meio, crente manteiga, que não pode chegar um calorzinho perto que já está derretendo. Não é assim que acontece? Mas nós, que ouvimos a palavra de Deus, nós que cremos num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus que já preparou o nosso amanhã, nós temos que estar firme. Nós temos que... Graça e paz, meus amados. Eu creio assim que depois dessa presença de Deus tão grande aqui nesse lugar, não era nem necessário palavra nenhuma, porque eu creio assim que a gente já recebeu do Senhor essa noite, através do louvor, através da adoração, que não seria necessário talvez nenhuma palavra, mas o Senhor nos trouxe aqui essa noite, porque a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que os queridos estivessem abrindo em Jeremias, uma palavra que Deus assentou no meu coração. Jeremias 17, do 5 ao 9. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu gostaria que os queridos estivessem abaixando a sua cabeça mais um minuto onde estão. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos primeiramente pela tua presença aqui nesse lugar. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor escolheu a cada um de nós essa noite para estarmos aqui neste lugar, Senhor, uma noite de curas e milagres. E nós te pedimos, ó Deus, e cremos, Senhor, e já te agradecemos, que milagres irão acontecer essa noite no nosso físico, no nosso espiritual, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença maravilhosa, Senhor, porque não existe nada melhor, ó Deus. Nós te louvamos e colocamos diante do Senhor essa palavra, Senhor. Realize aqui nesse lugar, Espírito Santo de Deus, o teu querer, o teu realizar para as nossas vidas. Amém. Essa palavra, algum tempo atrás, depois eu vou estar testemunhando, já falou muito ao meu coração, mas agora, esses dias atrás, uma pessoa chegou muito decepcionada, com algumas situações que aconteceram, e ela chegou e falou assim, bem que a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. E eu falei para ela assim, querida, falei assim, você, muitas vezes, a gente não lê o contexto, a gente lê um versículo e a gente usa aquele versículo em algumas situações das nossas vidas. Eu falei com ela, querida, você não leu o restante do versículo, falei. Porque se a gente lê só essa parte, maldito o homem que confia no homem, realmente, a palavra está nos direcionando, está nos dizendo que nós não devemos confiar nas pessoas.
Mas quando nós lemos o versículo todo, a palavra de Deus nos fala que maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqui a palavra de Deus não está dizendo em nenhum momento que nós não devemos confiar nas pessoas, né? Algumas pessoas que pensam através, né, de uma leitura, como eu falei, equivocada, né, da palavra de Deus. Ele está dizendo aqui, né, nesse texto, que jamais nós devemos colocar a confiança que seria devida a Deus para nós mesmos, a confiança aqui no nosso braço, a confiança talvez em outra pessoa, porque a primazia a gente tem que dar para o Senhor, que a nossa confiança primária tem que ser para o Senhor. E muitas das vezes, queridos, nós confiamos no nosso braço, nós confiamos muitas vezes no nosso talento, nós confiamos muitas vezes naquilo que nós sabemos fazer bem e não colocamos inteiramente a nossa confiança em Deus. Eu sei que é difícil entender, mas eu vou, através desse testemunho, talvez esclareça melhor para os irmãos. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu queria muito entrar a trabalhar numa empresa que até o qual eu trabalhei 14 anos. Estava no coração de Deus, eu estava trabalhando lá. E quando eu senti aquele desejo no meu coração, né, de estar nessa empresa, eu cheguei, né, comentei, né, com a minha irmã, e o meu cunhado era gerente de uma das filiais, e ele falou para mim: não, Márcia, você pode ficar tranquila que eu tenho amizade com o gerente, eu vou falar com o gerente e você vai trabalhar lá. E eu, no meu coração, queridos, porque aqui Deus está nos falando, né, que enganoso é o coração. E algumas vezes o nosso coração é enganoso, nesse sentido de confiança realmente no Senhor. E eu fiquei tranquila. No meu pensamento, a minha confiança era em Deus, né, que foi Deus que estava abrindo aquela porta, que Deus que ia fazer, tal. Mas quando foi daí uns dias, eu soube na notícia que aquele gerente que tinha arrumado aquele emprego para mim, ele acabou sendo desligado da empresa. E na hora que eu recebi aquela notícia, aquilo foi assim, impactou meu coração, assim, eu olhei assim, eu falei: meu Deus, e agora? Agora, o que eu vou fazer? E Deus ministrou essa palavra no meu coração. A tua confiança não era em mim? Não importa, não interessa a pessoa que eu vou usar para colocar você lá dentro. A tua confiança não tem que ser em homens primeiramente, Deus vai usar. Porque nós mesmo, quantos anos nós estamos falando isso? Deus abençoa a vida através de vidas. Deus abençoa a vida através de vida. Todas as semanas nós estamos falando isso. Deus usa vidas, mas é Ele que vai usar. É Ele que vai colocar, é Ele que vai fazer. Ele usa quem Ele quer para nos abençoar. Muitas das vezes usa pessoas que nem estão no nosso pensamento, pessoas que nós nem imaginamos que vai nos abençoar. E quantas vezes, queridos, nós se enganamos, o nosso coração nos engana, amados, quando nós recebemos, nós confiamos em Deus, nós confiamos, mas quando nós recebemos um diagnóstico médico, o nosso coração gela. Quando nós recebemos, às vezes, alguma notícia, aquilo impacta a nossa vida, aquilo muitas vezes impede nós estarmos andando, impede a gente de estar aqui na igreja louvando. Aquilo transforma a nossa vida, mas se a nossa confiança ela está no Senhor, isso não tem que impactar as nossas vidas. A nossa vida não é impactada pelas notícias que nós recebemos, mas naquilo que o Senhor diz para nós,
que vai acontecer, aquilo que o Senhor prometeu para nós que vai acontecer, aquilo que o Senhor está dizendo, está profetizando dia após dia aqui nesse lugar. Amém? Em Salmos 20, do 7 ao 8, o salmista nos diz: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. A confiança é a base para qualquer relacionamento. Então, nós precisamos entender que Deus, de forma nenhuma, está nos dizendo aqui nesse texto que nós não devemos confiar nas pessoas. Porque a confiança nas pessoas foi Ele mesmo que instituiu. Porque Ele nos criou assim, para nós convivermos em unidade com os irmãos, né? Para nós confiarmos no nosso esposo, para o esposo confiar na sua esposa, para um amigo confiar no outro, para nós aqui, como irmãos, nós confiarmos um na palavra do outro. Porque a confiança é a base para qualquer tipo de relacionamento amoroso, pai, mãe, familiar, amigos. Deus não está falando isso, mas a nossa primazia, a nossa confiança primária, ela tem que estar no Senhor. No Senhor, porque as notícias, as coisas, por mais que nós estamos aqui, por mais que nós cremos em tudo aquilo que Deus tem falado, tudo aquilo que Deus tem instituído aqui nesse lugar, todas as palavras, as coisas acontecem nas nossas vidas, a circunstância vem, as situações vêm. E a nossa fé, a nossa confiança, ela tem que estar firmada no Senhor. Isaías 64:4, a palavra de Deus nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, né, quando eu e você confiamos em Deus, Ele trabalha em nosso favor. Lá na loja mesmo, eu tenho outro testemunho do agir de Deus, porque quantas vezes Deus nos usa, né, para abençoar a vida de pessoas, mas é Ele que faz, não somos nós, é a nossa confiança no Senhor. E aqui, quando eu li esse texto aqui, Deus trabalha para aquele que nele espera. O meu cargo lá, as pessoas levavam o currículo para mim, eu recebia, eu selecionava o currículo, daí tinha currículo para a área fixa, para venda, tal, e era a minha função essa. E certo dia, a nossa supervisora falou para mim: Márcia, eu preciso que você selecione uns currículos para mim, de pessoas que eu quero para trabalhar como analista de crédito, eu quero que você selecione para mim, mas eu não quero ninguém sem experiência. Eu quero pessoas que você vai selecionar, pessoas com experiência. Eu falei: não, tudo bem. E comecei a pegar os currículos. Um dia antes da minha supervisora vir, chegou uma menina lá na loja. Uma menininha, assim, eu achei até que tinha uns 15 anos, mas ela já ia completar 18 anos. E sem experiência nenhuma. Ela não tinha experiência nenhuma, nunca tinha trabalhado, estava terminando ali o ensino médio. E ela me entregou o currículo e ela pediu para mim, né, se podia me entregar. Eu falei: não, pode. Falei: pode entregar. E eu dei uma olhada no currículo dela e eu falei: não, sem experiência nenhuma, eu nem vou colocar aqui. E tinha uma pilha de currículo que eu já tinha selecionado e outros que eu ia arquivar para alguma outra ocasião que precisasse. E quando eu peguei o currículo daquela menina, alguém me chamou e eu, na hora ali, eu joguei o currículo assim, coloquei assim, em vez de eu colocar na pilha
dos que eu ia arquivar, eu coloquei na pilha dos que eu ia chamar para entrevista. E no outro dia, eu peguei aqueles currículos e eu comecei a ligar para aquelas meninas, aqueles currículos selecionados. E eu não olhei mais o currículo, porque eu já tinha olhado, eu já tinha visto qual que seria os mais importantes. Eu liguei e eu acabei ligando para aquela menina. Eu liguei para ela e no outro dia, a hora que as meninas começaram, depois à tarde, a hora que as meninas começaram a chegar, eu olhei e eu conheci ela. Eu falei, meu Deus, falei, por quê? O que eu fui fazer? Falei, agora essa supervisora vai chegar e vai querer saber comigo o que essa menina está fazendo aqui. Porque ela não pediu assim para mim. E quando a supervisora chegou, ela falou assim para mim, são essas meninas? Eu falei, Falei, mas depois eu vou ter que explicar. Eu não sabia que explicação que eu ia dar, mas eu tinha que explicar. E logo em seguida, quando ela entrou, o supervisor que era chefe da minha supervisora, chegou também. E ele falou assim, puxou ela, eu estava perto. Ele falou assim para ela, você pode pegar uma pessoa com experiência, mas eu vim aqui para pegar uma pessoa sem experiência. E ele falou assim, tem alguém aqui? Eu falei, tem. Falei assim, arrumei um. Falei, tem sim, está aqui. Falei assim, então, como Deus faz as coisas? Muitas vezes nós achamos que somos nós que fazemos. Não, eu esqueci, eu coloquei errado. Mas quando Deus quer alguém em algum lugar, queridos, quando Deus tem uma porta de trabalho para você, em algum lugar, não tem nada que vai impedir. Se a tua confiança é nele, as coisas vão acontecer muitas vezes desse jeito. E quando aquela menina entrou lá sem experiência nenhuma, aquela menina foi uma das meninas que foi mais bênção naquele lugar. Foi uma bênção aquela menina naquele lugar. Trabalhou 3 anos lá. Saiu porque quis, mas, olha, aquela menina era, assim, uma menina que era adorável com todo mundo, com todos os clientes. Era uma pessoa que todos os gerentes que entravam lá gostavam dela, uma menina de compromisso, uma menina de responsabilidade. Então, a gente vê que era Deus que queria ela lá. Deus, ele me usou, mas foi Deus que fez, porque a confiança dela não estava em mim. A confiança dela estava no Senhor. Para a gente começar a entender melhor. Aqui nós temos 2 tipos de pessoas. A palavra de Deus nos fala. Em Jeremias 17:6, fala desse tipo de pessoa que não confia no Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O que significa arbusto solitário no deserto? É uma pessoa sozinha, desamparada, abandonada. E todos esses sentimentos, queridos, eles pertencem às pessoas que não confiam no Senhor. Porque as pessoas que confiam, elas não têm esse sentimento. Não importa a situação que está acontecendo, o sentimento dela é um sentimento de confiança no Senhor. E quantas vezes, queridos, que nós se deparamos com pessoas assim. Aqueles que confiam, eles sabem que jamais serão desamparados por Deus. Em Isaías 49:15, porventura pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadece dele, o filho do seu ventre? Mais ainda, que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. E Isaías 49:16 é um versículo que eu amo, que eu sempre leio só a primeira parte. Eis que na palma da minha mão eu te gravei. Não é lindo, queridos? O que a gente faz quando a gente não quer esquecer alguma coisa? A gente não escreve na mão? Eu escrevo. Eu ainda não tenho esse costume de colocar aviso no celular. Eu sou antiga, não porque eu sou velha, mas eu escrevo na minha mão.
Não tem como a gente esquecer, amados. E como que Deus vai esquecer? Se a palavra de Deus aqui, depois na sequência, fala que os nossos muros estão constantemente diante da face de Deus, que o nosso nome ele está escrito na mão de Deus, mas a pessoa que não confia em Deus, ela vive assim, como um arbusto solitário no deserto. Ela vive assim, desamparada, ninguém ama ela, ninguém gosta dela, ela não se sente querida, ela não se sente amada em lugar nenhum. Não verá quando vier o bem. Se tiver alguém do teu lado assim, não olhe. Estou brincando. Tem pessoas que a bênção pode estar diante dele, mas ele não consegue enxergar. Não consegue. Pode acontecer o que estiver acontecendo, que sempre aquela pessoa ela quer mais. Porque ela não confia, ela não está confiante no Senhor, ela confia no seu braço, na sua carne. E a carne nós sabemos que nunca fica satisfeita com nada. A carne, se quer uma casa hoje, Deus dá aquela casa, amanhã quer o dobro maior. De repente quer o triplo maior. Eu não estou falando, queridos, que nós não devemos querer as coisas. Mas não tem o coração grato. Ela enxerga aquilo que Deus está fazendo, mas ela não consegue usufruir. Por conta daquele vazio que tem na alma dela. Por conta daquilo não consegue. A gente tem assim pessoas que vivem do lado da gente que não são assim. Ganham uma caixa de fósforo, saem pulando para cima. Nossa, que alegria. Eu ganhei essa caixa de fósforo. E foi Deus que me deu. E glória a Deus, aleluia. E não tem pessoas assim, queridos, que Deus dá um carro, no outro dia a pessoa já está colocando defeito no carro. Que a pessoa já não está satisfeita com aquilo, não se satisfaz, não tem um coração grato. Vamos voltar para o texto, porque eu já estou indo para o outro lado. E um dos sinais, amados, que é mais evidente de quem não confia em Deus é a murmuração. Tudo parece ruim, mesmo quando as coisas boas acontecem. Diferente dos que confiam, sempre louvando, mesmo que as coisas não estão acontecendo do jeito que queria. Sempre louvando, sempre sorrindo, sempre agradecido, sempre cultuando. Está acontecendo, mas está dando paz. Está acontecendo, mas está sorrindo, porque sabe que o amanhã dela pertence ao Senhor, que o Senhor já tem preparado o seu amanhã, porque confia. Aqui eu coloquei um exemplo do povo de Israel, que nós conhecemos bem a história. O povo de Israel, Deus tirou do Egito, e nós conhecemos aqui essa história desde criança, que o povo estava todo ali de um lado o mar, do outro lado os soldados vindo, até filme a gente vê sobre isso, e eles, mas por que Deus me tirou lá do Egito para agora me deixar morrer, diante desse exército? E Deus abriu aquele mar, e eles passaram a pés enxutos para o outro lado. Queridos, são umas coisas assim, que muitas vezes a gente fala, não, a gente não ia pensar como eles, mas muitas vezes a gente faz assim. Deus faz algo grandioso na nossa vida, nos coloca em alguns lugares, e igual esse povo aqui, por que Deus me tirou de lá, mas por que Deus tiraria o povo de lá para daí, alguns instantes, matar todo mundo? Isso tem lógica?
E algumas vezes, queridos, Deus nos coloca em algum lugar para fazer diferença naquele lugar e nós ficamos choramingando. Mas por que Deus me trouxe aqui para me envergonhar? Pensa bem se tem lógica que Deus vai me chamar aqui para trazer uma palavra para me envergonhar diante das pessoas. Deus jamais vai fazer isso. E eles continuaram murmurando. Depois de algum tempo, Deus me tirou lá do Egito, me livrou lá da mão dos soldados para me deixar morrer de fome aqui. E Deus trouxe o maná, alimenta todo mundo. Mas Deus não deixou eu morrer de fome para me deixar morrer de sede. Deus toca aquela rocha, água para todo mundo, uma coluna de fogo à noite, uma nuvem de dia para refrescar quando eles estavam andando naquele deserto, mas nada estava bom. Nada estava bom, sempre murmurando. Eles murmuraram tanto, mais tanto, que existe vários versículos ali quando a gente lê no Novo Testamento, nos orientando para não sermos murmuradores como eles. Eu separei aqui, em 1 Coríntios 10:10, e não murmureis como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Quando a Bíblia diz que não verá quando vem o bem, está falando, vai enxergar, mas não vai desfrutar, como esse povo aqui. Mas existe aqueles que confiam no Senhor. Mas o homem que deposita fielmente a sua confiança no Senhor é sempre fortalecido. Ele não se abala com os desafios, com as circunstâncias da vida. Tal como essa árvore que nós lemos lá, plantada junto às águas, ele permanece forte, mesmo em tempo de sequidão. Porque nós temos esse tempo de sequidão nas nossas vidas. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Em Filipenses, queridos, algo assim que me chama muita atenção, em Filipenses 4:12-13, Paulo escreve aqui: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, sei estar instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a ter necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A nossa alegria, que ele está dizendo aqui, não pode ser determinada pelas circunstâncias. Aqui, muitas pessoas nunca nem leu a Bíblia, mas esse versículo todo mundo sabe e vive citando. Eu também vivo citando esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes pessoas que nem conhecem a palavra, né, a Bíblia, mas sabem do versículo. Mas quando nós lemos aqui, queridos, no contexto aqui, o que Paulo está nos dizendo? Tudo posso suportar naquele que me fortalece. Porque ele está falando aqui que o humor dele não é determinado por aquilo que ele está enfrentando, pelo aquilo que ele está passando, mas a força dele vem do Senhor, o alimento dele vem do Senhor. Porque aqui ele está dizendo que ele não vive pela circunstância, porque ele passou por tempos de riqueza, de pobreza, por tempos de força, por tempos de fraqueza, por tempos de fartura, por tempos de necessidades. Em todos esses tempos, a confiança dele estava no Senhor. Não receia quando vem o calor. A árvore que tem raiz junto às águas não murcha suas folhas. A gente sabe disso, a gente não vê isso. Que pode estar um sol rachando e aquela árvore, em cima daquela árvore, a árvore está verdinha, aquelas folhas verdinhas, não é assim que acontece?
Quando a nossa confiança está no Senhor, nós somos como essa árvore, amados. Que as coisas estão acontecendo. Muitas vezes nas nossas vidas, que vêm os desafios, que existe circunstância que vem. Muitas vezes um desemprego, muitas vezes algo na família, muitas vezes, por mais que nós cremos que Deus é poderoso para curar, mas algumas pessoas têm alguns diagnósticos médicos, mas a árvore está verdinha, amados. Porque a confiança dela não é naquilo que está acontecendo, mas no Senhor. Aqui, algumas vezes, amados, eu não tenho vergonha de testemunhar. Eu passei por tempos, queridos, e não foi muito tempo atrás. Alguns irmãos aqui lembram disso. Eu passei por tempos de dificuldades, e não foi há muito tempo atrás. E eu dependi, sim. O pastor está aqui, foi ele que me mandou. O pastor me mandou 2 ou 3 cestas básicas na minha casa. A Vanessa mesmo levou algumas coisas, a Patrícia, a Gislaine, não vou agora falar para todo mundo. Eu dependi, queridos. Mas alguma vez, eu quero que levante a mão aqui, alguma vez, eu deixei de vir no culto porque eu estava recebendo cesta básica? Alguma vez aqui, eu cheguei com a cara amarrada porque eu estava passando por dificuldades? Hoje, amados, hoje eu não falo isso para me gloriar, eu falo isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje eu tenho condições, amados, de dar uma cesta básica para alguém. Hoje eu tenho a minha casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho até um carro agora. Glória a Deus. A gente passa por tempos, queridos, mas pode ser um propósito de Deus nas nossas vidas a gente passar por isso. Aqui, Paulo, quando nós lemos a palavra de Deus aqui, Paulo e Silas na prisão é um exemplo disso. Eram açoitados, passavam fome. Quantas coisas, queridos, antigamente a prisão não era isso que nós conhecemos hoje. E muitas pessoas, não vou dizer na mesma situação, 1% da situação deles estariam chorando. E eles estavam como? Louvando. Eles estavam como? Evangelizando. Eles estavam como? Escrevendo isso daqui para nós. Porque o pastor mesmo já ministrou essa palavra aqui, que Deus teve que segurar Paulo de alguma forma para estar escrevendo para nós. Essas palavras maravilhosas que quando nós lemos, tudo que nós precisamos, toda a orientação que nós precisamos está na palavra de Deus. Eu acho lindo esse versículo aqui, o cântico de Abacuque, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas demalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Nós precisamos, queridos, se alegrar em Deus. Nós precisamos crer na palavra de Deus, nós precisamos confiar naquilo que Deus diz que nós somos, naquilo que Deus diz que vai acontecer nas nossas vidas. Quando olhamos para Abraão, Romanos 4, do 20 ao 21, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimos de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. A Bíblia nos ensina que a fé de Abraão era uma fé exemplar, né? Uma fé para nós imitarmos, para ser imitado.
Abraão sabia, queridos, que o seu corpo, ele não dava conta da promessa, de cumprir aquilo que Deus tinha feito, aquela promessa para ele. Mas ele não estava colocando a sua confiança no seu corpo, mas a confiança dele era em Deus. Porque tem algumas coisas, queridos, que Deus nos promete, que por nós mesmos, nós jamais vamos alcançar. Mas a nossa confiança não tem que estar em nós, a nossa confiança é nele. Os que confiam em Deus não são abalados quando vem a tempestade, porque existem problemas que vão vir sobre todo mundo, mas como nós reagimos a ele que vai fazer toda a diferença. Em Lucas 6, 46 do 49, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aqui nesse texto da palavra de Deus, ela está falando de duas casas, uma edificada sobre a rocha e a outra edificada sobre a terra. A tempestade, ela veio para as duas casas, por igual, mas só uma caiu. A que não estava edificada sobre a rocha, a que não estava edificada em Jesus, a que não estava firmado na palavra de Deus. Aqui nós temos tantos exemplos, queridos. Se nós fôssemos ficar falando, eu já estou terminando. A gente ficava a noite inteira aqui falando. Jó e sua mulher, eles enfrentaram os mesmos problemas, eles enfrentaram as mesmas dificuldades, eles tiveram as mesmas perdas, mas a atitude deles, enquanto a sua esposa, ela desistiu e pediu para ele desistir de Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele ficou firme e confiante no Senhor. O que ele falou? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei em quem eu tenho crido. Quando a circunstância vir, querido, sobre as nossas vidas, porque vem, como aconteceu agora que essa pandemia, esse Covid, ele não veio sobre todos nós. Mas a nossa atitude, amados, é que vai fazer a diferença. E eu te pergunto essa noite, queridos, que nós não podemos se alongar tanto em quem nós temos colocado a nossa confiança. Existe muito, amados, no nosso meio, crente manteiga, que não pode chegar um calorzinho perto que já está derretendo. Não é assim que acontece? Mas nós, que ouvimos a palavra de Deus, nós que cremos num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus que já preparou o nosso amanhã, nós temos que estar firme, nós temos que estar firmado em Deus e ser como essa árvore, plantada junto às águas, que é Jesus. A nossa folha, não é assim? Você está andando naquele sol, quando você vê aquela sombra, assim, não é tão gostoso? Você entrar debaixo, assim, ficar debaixo daquela sombra, você não se sente bem, você não se sente, assim, aliviada daquele calor, daquele sol, não é assim? E nós precisamos ser assim também. Como a igreja de Deus, nós precisamos ser assim, essa árvore verdinha, essas folhas verdinhas que as pessoas gostam
de ficar do nosso lado, que as pessoas se sintam bem, que as pessoas sintam aquele refrigério como estão do nosso lado, que gostam de ficar ali, do nosso ladinho, ouvindo, se aconselhando, ouvindo uma palavra do Senhor. Não aquela pessoa, queridos, que só sabe murmurar, aquela pessoa que não tem confiança no Senhor, aquela pessoa que é como esse arbusto solitário no deserto. Fala arbusto solitário no deserto, porque fica lá sozinho mesmo, porque ninguém quer chegar perto. A nossa confiança, queridos, é no Senhor. É no Senhor. Amém? Eu gostaria de... A nossa comunidade Embaixadores de Cristo está nas redes sociais, no Facebook, YouTube, no WhatsApp, no TikTok e no Instagram. Nos sigam! Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.